Você que assistiu as primeiras aulas de banco de dados deve ter ouvido isso aqui, ó. Dá pra ouvir? Umas marteladas de vez em quando. Acho que dá, né? Eu ia pedir desculpas, mas tem um prédio atrás, tem um outro prédio colado. E esse prédio tá em obra. Então, assim, por mais que o estúdio tenha tratamento acústico, não é um tratamento acústico pra martelada. Então, eu fiquei na dúvida de lançar ou não. Como você com certeza você vai preferir um curso em vídeo com martelada do que não ter um curso em vídeo. Então, meu querido, reclama não, agradeço. Voltamos à nossa programação normal. Com marteladas. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa é a 5ª aula do seu curso de banco de dados. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nessa 5ª aula a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente parou na aula passada, que é a inserção de dados na tabela. Sim, nas aulas passadas a gente aprendeu como criar o banco de dados, com Create Database, e como criar a tabela, com Create Table. Agora, a gente vai aprender a inserir dados, a alimentar esses dados dentro do banco que você criou no seu computador. E aí volta o Guanabara chato. Você já criou o seu banco de dados? Você já instalou o seu ambiente MySQL? Meu querido, olha só. Vários alunos já entraram em contato falando assim: mas eu não consigo assistir, não consigo acertar os exercícios de PHP. Beleza. Durante a aula você fez o exercício. Se você não fizer, meu querido, não adianta. Então, se por acaso você chegou até aqui e ainda não fez o seu banco de dados, tá vendo as aulas primeiro, cara, não existe a possibilidade de você aprender banco de dados sem praticar. Não existe a possibilidade de você aprender nada na área de tecnologia sem você praticar. Digo mais, não adianta você tentar aprender nada na vida sem praticar. Então, dá uma pausa. Você não tá fazendo maratona, você não tá assistindo uma série, você não tá assistindo YouTube vendo um cara jogar Minecraft, pelo amor de Deus. Então, instala o seu ambiente, prepara tudo bonitinho e vamos começar. Você deve se lembrar das aulas passadas, eu apresentei meu amigo para vocês. O nome dele é Godofredo, ele tem 32 anos, do sexo masculino, pesa 78,5 kg e 1,83 m de altura e nasceu no Brasil. E nós usamos esses dados do Godofredo para criar a estrutura do nosso banco de dados e da nossa primeira tabela. Você se lembra dos campos que existem, né? Então a gente tinha lá os campos nome, data de nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Você se lembra que a gente teve que fazer uma alteraçãozinha aqui no nosso banco de dados, porque não se cadastra idade em banco de dados. Se você cadastrar a idade no banco de dados, você tem que ficar alterando todas as vezes que o cara fizer aniversário. E isso não existe. Então, se você colocar a data de nascimento da pessoa, fica mais fácil. Então vamos fazer uma alteração aqui. O Godofredo tem 32 anos, mas ele nasceu no dia 2 de janeiro de 1984. E é essa data que eu vou registrar no meu banco de dados. Então, o primeiro passo já foi dado. A gente já criou o banco cadastro com a tabela pessoa. Agora, nós vamos inserir os dados do Godofredo lá dentro. Para criar a tabela, se você se lembra muito bem, ela teve essa estrutura aqui, ó. Eu utilizei o Create Table, coloquei os campos ID, que vai ser a minha chave primária, e eu coloquei ela como autoincrementável. Coloquei um nome para aceitar até 30 letras, e não se esqueça, o varchar ele aceita até 30 letras. Ele não vai guardar 30 letras. Se o nome do cara for Godofredo, ele vai guardar essas letras e as outras ele não vai ocupar. Se fosse char, ele ocuparia todas as 30 letras e encheria tudo de espaço caso fosse necessário. Então ele é varchar. Ele é a quantidade de caracteres variável, mas chega até 30, nesse nosso caso aqui. Também utilizei o constraint not null, tanto para o ID quanto para o nome. Ele não vai aceitar você não digitar, não informar o nome, não informar o ID. A data de nascimento é do tipo date, o sexo é enum, eu poderia também utilizar 7 aí, então ele vai aceitar apenas M ou F maiúsculo. O peso é decimal 5,2, então são 5 casas ao todo, 2 casas decimais, e a altura é decimal 3,2, então 3 casas ao todo, 2 decimais. A nacionalidade é um varchar de 20 e se eu não digitar a nacionalidade, o default vai ser Brasil. Por último, dentro da estrutura, eu defini meu primary key, que é minha chave primária, como sendo o ID, que é o primeiro campo lá de cima. O default char7 vai indicar que eu posso aceitar caracteres acentuados no padrão latino, que é o padrão que o Brasil utiliza. Beleza? Isso foi a aula passada. Volto a ser chato. Se você não fez, volta às aulas e revê fazendo.
Agora nós vamos aprender a inserir dados dentro dessa tabela. A inserção de dados é muito simples. Mas antes de dar o primeiro passo, eu quero te dar uma relembrada numa coisa que é uma definição muito importante. Como você se lembra, a SQL, como eu digo, a linguagem de busca, a linguagem total, ela é separada por categorias. Ela tem comandos que se classificam de acordo com essa categoria. O create table que está aqui na tela, por exemplo. O create table, ele é um comando para definição da minha tabela. Isso é, eu vou mexer nas definições no banco de dados. Todo comando SQL que faz parte da estrutura, faz parte da definição de estrutura de um banco de dados, segue uma sigla. Então, o comando create table, ele é conhecido como um dos comandos DDL do SQL. DDL significa Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. Então, os comandos Create Database e Create Table que a gente já viu até agora, eles são comandos ditos DDL. Preste atenção somente no do meio e define assim, é sempre D e L. É D de Data e L de Language. O que muda é a letra do meio. A letra do meio sendo D é Definition, então fica Data Definition Language. Esses comandos DDL, eles são comandos de definição. Então, na hora de criar o banco de dados, eu uso um comando para definir um banco de dados, DDL. Na hora de criar uma tabela, eu utilizei um comando para definição da tabela, DDL também. E aí você pode estar perguntando, mas Guanabara, existem outros? Existem outros. Existem DML, DQL, DCL e um monte de DTL, mas a gente vai ver isso aos poucos. Por enquanto, vamos nos focar nos DDLs, na aula passada, e numa nova classe que a gente vai ver na aula de hoje. Ficou claro? Então agora a gente pode partir para o próximo passo, que é criar o comando para a gente poder incluir dados dentro dessa tabela que a gente acabou de definir. Primeira coisa que você vai fazer é pegar todos os campos. Os campos que a gente colocou aqui, ó, ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Então o que você vai fazer é pegar uma lista e colocar os nomes dos campos, percebe aí, separados por vírgula e entre um parênteses grandão. Então esse é o primeiro passo. Abre aí, vamos abrir o ambiente, né? Porque eu esqueci de abrir aqui. Então vamos dar uma ligada aqui na nossa máquina. Eu estou utilizando o Windows 10, lembrando o Windows 10 com o AMP Server e com o MySQL Workbench. Então, vai dar boot. Essa é minha foto de usuário modelo. Eu sou muito bonito, né? Pode falar. Então, acabei de ligar a máquina, você percebe que você vai fazer isso na sua casa, provavelmente você está com a máquina ligada, senão você não estava vendo. Não, você pode ver no celular, né? E eu vou abrir aqui o AMP Server, primeira coisa. Lembrando, ele vai ficar vermelhinho, laranja e depois verde. Ó, laranja, verde. Ficou verde, eu venho aqui e abro o Workbench. O ambiente vai ser carregado, ele vai me dizer aqui que tem uma instância no AMP MySQL 64 bits, vou clicar, ele vai abrir a estrutura lá, ó. Eu estou com o banco cadastro, o banco teste, que vem como por padrão, e eu não estou com o cadastro aberto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir um dos bancos de dados, no caso, nosso cadastro. Você pode abrir de duas maneiras, ou clica 2 vezes em cadastro, que é bem simplesinho, mas eu vou dar uma relembrada no comando. Então, eu tenho um comando aqui, ó, use cadastro. O comando use cadastro é para usar o cadastro. Agora, ou eu clico nesse raiozinho aqui com um tracinho em cima, ou você pressiona Ctrl Enter. Ó, o banco cadastro já foi aberto. Vou abrir aqui as tabelas, que eu tenho a tabela pessoas. Na tabela pessoas eu tenho ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Então vamos lá, vamos começar. Vou colocar entre parênteses, separados por vírgula, vou colocar todos os nomes dos campos. ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Lembrando que você pode colocar entre crases, né? Aqui, ó, o nome do campo entre crases. Eu não vou colocar porque eu não gosto muito, mas você pode colocar aqui, beleza? Primeiro passo dado. Esquece aquele errinho que está dando ali na frente porque o comando ele não está completo. Vamos dar continuidade aqui. A partir de agora, na linha de baixo, nós vamos dar um espacinho e vamos colocar o seguinte, entre parênteses também e entre aspas simples, cada um dos dados que a gente vai inserir. Por exemplo, o ID1, nome Godofredo, nascimento 1984-01-02, e aí você pode estar achando estranho essa data nesse formato. As datas nos bancos de dados MySQL são dadas da seguinte maneira. Primeiro o ano, sinal de menos, depois o mês, sinal de menos, depois o dia. Então, é exatamente a data no formato contrário que a gente está acostumado. Dia, mês e ano, coloca ano, mês e dia. O sexo é masculino, o peso é 78,5,
a altura 1,83 e a nacionalidade Brasil. Nada diferente do que a gente colocou antes. Então nós vamos colocar os dados entre parênteses, entre aspas, isoladamente cada dado, separados por vírgula e no final o ponto e vírgula. Vamos lá para o ambiente, vamos digitar isso aí. Então vamos colocar 1, vírgula, Godofredo, marteladas gostosas soam no meu ouvido, 1984, 0102, vírgula, masculino, vírgula. Aqui, ó, primeiro é o ID, segundo é o nome, terceiro é o data de nascimento, quarto é o sexo, viu? É na ordem. Agora vamos colocar o peso, 78,5. E aí você pode estar com uma dúvida absurda aí agora. Você vai falar, mas Guanabara, você ensinou lá na linguagem de programação que o que está entre aspas é só caractere, é só string, seria só varchar? Não. O que está entre aspas são dados. Para o banco de dados, o que está entre aspas são dados. O que não está entre aspas é considerado constraint. A gente já vai ver isso aí. Então, o peso, vamos à altura, que é 1,83, vírgula, a nacionalidade, Brasil. Fechou a parênteses, ponto e vírgula. Pause o seu vídeo, digite exatamente isso daqui. Não execute ainda, mas coloca aqui. Lembrando que a única coisa que termina um comando é um ponto e vírgula. Isso aqui não é fim de comando. O meu comando que vai ter várias linhas. Beleza até aí? Vamos dar continuidade. A partir de agora, a gente vai preencher o comando da seguinte maneira. Olha só, eu quero inserir na tabela de pessoas aqueles dados que estão em cima com os valores que estão embaixo. Concorda comigo? Concorda? Concorda? Diz, cara, se você concorda ou não. Fala, eu não vou continuar a aula se você não disser. Vai, fala. Fala, eu concordo. Fala. Não acredito que tu falou com o teu computador, cara. Maluco. Então o que a gente quer é insira na tabela pessoas os valores, 1 Godofredo, 2... Tranquilo? Só que seria ótimo se a gente pudesse escrever em português, né? Mas os comandos são em inglês. Mas não é difícil. Insira na tabela pessoas, vira, insert into pessoas, os valores, values. E aí vem o seguinte, cara. Não é errado. Mas pelo amor de Deus. Insert into não. Insert into não. Nada disso. Insert into. Tem algum problema de falar isso? Por favor, fala assim comigo. Insert into me incomoda. Insert into. Insert into é péssimo. Então, esse é o comando. Insira na tabela pessoas, com os campos ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade, os valores 1 Godofredo, a data lá de nascimento, o sexo dele, o peso dele, a altura dele e a nacionalidade dele. Simples desse jeito. Vamos complementar nosso comando lá. Então eu vou colocar aqui o comando, ó. Insert into. Vai ser insert into, mas fala into, cara. Pessoas, os valores. Só isso. Viu? Não tem mais erro. Agora eu tenho um comando prestes a ser executado. Mas calma, não executa. Espera. Guarda aí. Você deve se lembrar da estrutura da sua tabela. Não lembra? Eu vou te mostrar. Se você se lembra muito bem, olha a estrutura da sua tabela. O ID está como um valor inteiro, não nulo. Isso é, ele está inteiro? 1 é inteiro. É não nulo? É 1, não é nulo. E ele está como autoincremente. Se você se lembra, na aula passada, eu utilizei a constraint autoincremente para que ele, cada vez que uma pessoa nova seja cadastrada, o próprio sistema defina sequencialmente como o código vai ser gerado. Então, eu não preciso informar que o Godofredo é o número 1. Eu simplesmente posso dizer, olha só, insere isso daí, tranquilo? Então, eu não preciso especificar o ID. Vamos ver se funciona. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, é eliminar o ID e eliminar o 1 daqui. Então, insira nome, nascimento, sexo, né? Insira nome, Godofredo, nascimento, 2 de janeiro de 84, sexo masculino, peso, 78,5, altura, 1,83, nacionalidade Brasil. Eu não informei o ID. Isso porque ele é autoincrementável. Vamos executar, pressionando Ctrl Enter. Antes de executar, ó, clica aqui para exibir a barra de status aqui. Ele já me deu o comando use cadastro, que foi com sucesso. Caso você execute e esse comando dê problema, ele vai aparecer um X aqui. Então, Ctrl Enter. Olha lá, ó. Inseriu sem problema. Quer ver se foi inserido mesmo? Vou te mostrar o iniciozinho de um comando que a gente vai ver mais pra frente. Mas é um comando bem simples. Eu vou mandar aqui, ó. Esconder a parte de baixo. Selecione tudo de pessoas. Isso é, selecione todos os dados para pessoas. Ctrl Enter. Aqui embaixo, lá, ó. Cadastrei o Godofredo com a data que eu coloquei, com sexo, peso, altura, nacionalidade, tudo certinho. E o ID foi colocado como 1. Vamos inserir outra pessoa aqui. Vou botar aqui, Maria, nasceu em 99, em março, em mês 12, no dia 30.
é mulher, ela tem 55 quilos e 200 gramas e ela tem 1,65 m. Maria vem de Portugal, certo? Vamos executar. Ctrl Enter. Você percebe que sumiu lá de baixo. Vamos ver se o comando foi executado com sucesso. Foi. Vamos esconder aqui. E você percebe que eu não tenho ID, certo? Vamos dar o Select, ó. Clica no Select, Ctrl Enter, e ele vai mostrar lá, ó. O Godofredo é o ID 1, a Maria é o ID 2. E aí você pode estar pensando, mas ficou faltando o ID lá em cima, tá me incomodando isso? Você pode colocar o ID. Vamos inserir outra pessoa com o ID colocado. Eu vou colocar o ID aqui de novo. E agora eu não sei qual é o próximo nome, o próximo ID. Eu não posso colocar aqui, sei lá, 3. Quer dizer, eu até posso, vai funcionar. Mas no lugar do 3, eu vou substituir esse dado por uma constraint. Lembrando que constraints não tem aspas. Então eu vou botar aqui, ó, default. Pode ser em minúsculo, tá? Não tem problema não. Então, o meu ID vai ser o default. Default significa padrão. Então, assim, o meu ID vai ser o padrão. Isso é, se ele tá como autonumeração, ele vai ser o padrão. Por exemplo, lembra da estrutura do banco? Vamos voltar aqui na estrutura do banco. Se você se lembra muito bem, dá uma olhada lá na nacionalidade. Nacionalidade é Warshad 20 e o default é Brasil. Isso é, se eu não informar, é Brasil. Então, por exemplo, aqui, vamos adicionar Creuza. Creuza é uma senhorinha. 1920, é feminino, pesa 50 quilos, o mesmo 1,85 m. E no lugar aqui, eu vou colocar default. Isso é, vamos ver o que vai acontecer com a Creuza. Ctrl Enter, ver se funcionou. Olha lá, funcionou. É o último comando lá, o comando 6. Vamos dar o Select. Tá lá. Olha lá, a Creuza tem o ID 3, que foi feito como default. Foi feito o nascimento dela, o sexo, peso, altura. E a nacionalidade, ó, Brasil. Eu não informei, o default é Brasil. Isso porque eu defini na estrutura do banco de dados. Viu como o uso das DDLs são importantes? Então, mostrei várias formas de você inserir dados, mas ainda tem mais coisa. Então, como eu disse, eu posso substituir ali o ID no lugar de 1 e colocar a palavra default, que fica mais inteligente. Também posso botar o default lá no Brasil, que, já que o Godofredo é brasileiro, eu posso colocar default, ele vai como brasileiro. Mas o que importa é o seguinte, se você perceber aí na lista, ele foi colocado exatamente na ordem que está lá no MySQL. Vamos dar uma olhadinha. Se você perceber aqui, ó, ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade, estão exatamente nessa mesma ordem. ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Está exatamente na mesma ordem. Quando a ordem é exatamente a mesma, quando você não quer ocultar ou quando você não quer definir qualquer um dos campos, se a ordem é exatamente a ordem dos campos, você não precisa informar os campos no início. Vamos ver como é que funciona isso. Então, se a ordem da minha tabela é ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade, eu simplesmente posso omitir isso, ó, fazendo dessa maneira, colocando insert into pessoas, os valores e colocando o valor lá. Fica mais simples ainda. Então, se você for inserir dados e a ordem dos campos for exatamente a ordem que foi definida no banco, então você não precisa dizer quais são os campos. Vamos ver se funciona? Vamos para a prática. Então, eu vou inserir outra pessoa aqui. Sei lá, Adalgisa, nasceu em 1930, no mês 11. No dia 2, é mulher, pesa 53,2, 1,75 m. Vou botar lá com 63 aqui, já que ela é alta. E vou colocar que ela nasceu na Irlanda. Sei lá por quê. Eu vou adicionar aqui. Se a ordem é ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade, eu simplesmente, segundo a regra, posso selecionar isso daqui e simplesmente, pum, apagar. Vou botar aqui, ó, beleza? Então, o que ele vai definir? Default é o ID. Adalgisa é o nome. Esse aqui é a data de nascimento. Isso aqui é o sexo. Isso aqui, certo? Até o final. Tem que informar todos os dados. Vamos pressionar Ctrl Enter. Vamos ver se ele adicionou a dona Adalgisa. Vem aqui no Select, Ctrl Enter. Olha lá, ó. Dona Adalgisa foi adicionada sem problema nenhum. O código é 4, o nome, a data, o sexo, tá tudo perfeito dentro do banco de dados. Viu? Então existe a maneira completa e a maneira simplificada. E existe mais uma técnica. Você acha que o curso Nvidia ia deixar de fora alguma coisa? Existem maneiras de inserir vários dados ao mesmo tempo. Eu não preciso ficar colocando um insert into para cada registro que eu quero colocar. Eu posso usar um insert into e cadastrar quantas pessoas eu quiser. Como é que se faz isso? Eu te mostro. Então vamos voltar ao comando anterior. Olha só, a gente vai lá, insert into pessoas, botou todos os campos, eles são opcionais, se você quiser pode até omitir. Vamos colocar os valores. A primeira pessoa vai ser default, Ana, 1975, 12, 22, feminino, 52 e 3, 1,45, Estados Unidos. Percebe ali no final que eu não coloquei ponto e vírgula, eu coloquei vírgula. E eu vou colocar outro parênteses com os dados da segunda pessoa. Terminou? Ponto e vírgula.
Dá uma olhada nesse código, dá uma pausa e olha bem esse código. Percebe que cada registro, que cada pessoa está entre parênteses. Percebe que os dados estão separados por vírgula e cada pessoa está separada de outra também por vírgula. Somente a última pessoa vai ter ponto e vírgula para encerrar o comando. Beleza? Espero que você tenha pausado e analisado. Mas agora a gente vai digitar e vamos ver se isso funciona. Então vamos lá. Insira nas pessoas. Eu não vou colocar os dados aqui não, tá? Vou inserir Cláudio, que nasceu em 1975, no mês 4, no dia 1º. No dia 22. Sexo masculino. Pesa 99 quilos. 2,15 metros. Gigante. Cláudia do Brasil. No lugar de ponto e vírgula, ó, vírgula. Vou abrir e fechar parênteses e vou colocar o dado da próxima pessoa. Vou botar com minúsculas aqui para você ver. Sem problema, ó. Pedro, vírgula, 1999, mês 12, dia 3. Também é do sexo masculino. Pesa 87 quilos. Posso informar até inteiro aqui, não tem problema. 2 metros, vamos fazer tudo redondo aqui. E o Pedro é Brasil. Ele é do Brasil? Então vou botar aqui default. Vírgula, abre parênteses, vamos colocar mais uma pessoa. Janaína, 1987, mês 11, dia 12. É mulher, tem 75 quilos e 400 gramas. Tome martelada. Tem 1,66 m e sei lá, dos Estados Unidos. O nome Janaína é dos Estados Unidos. Terminou? Ponto e vírgula. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Vamos abrir aqui a tela de terminal e executar o comando lá. Executou sem problemas. E vamos ver o select asterisco from pessoas. Vou esconder aqui. E tá lá, ó. Olha os finais aqui, ó. Cláudio, Pedro e Janaína. Tudo perfeito, sem problemas. Olha o Pedro que eu tinha colocado aqui, ó. 87 e 2. Números inteiros. Olha lá, ó. 87 e 2. Sem problema nenhum, tá vendo? Tudo organizadinho, com 2 casas decimais, porque eu defini no banco de dados que o peso tem 2 casas decimais. Tá na dúvida? Olha lá, ó, o peso. Ele tem 5 casas ao todo e 2 casas decimais, assim como a altura tem 3 casas ao todo e 2 decimais. Todos os dados foram adicionados com sucesso. Tranquilo? Gostou dessa aula? Ainda tem mais uma coisinha só para você, antes de terminar, aprender mais uma novidade. Lembra que eu falei que os comandos Create Database e Create Table são comandos DDL, são comandos de definição? Então, como eu disse anteriormente, DDL são comandos de definição. O que vale é a letra do meio. O comando que a gente viu hoje é o comando InsertInTo. E o comando InsertInTo, ele não serviu para definir a estrutura do banco. Ele serviu para inserir dados. Ele serviu para manipular dados. E por conta dessa manipulação, o comando InsertInTo é o primeiro comando que você vai aprender, que é da classificação DML. Esse M é Data Manipulation Language. Então, os comandos de manipulação de dados são considerados DML e os comandos de definição de dados são considerados DDL. Ficou claro? Então, esse foi o primeiro comando DML que a gente está aprendendo. Então, existem vários outros comandos DDL, vários outros comandos DML. A gente vai vendo isso aos poucos, porque essa aula acabou de acabar. Como sempre, no finalzinho, eu queria te pedir uma honra. Eu queria te pedir para que você se transforme, se você já não é, um gafanhoto inscrito. Então, ó, clicando aqui, você vai se inscrever no canal. Gostou dessa aula? Dá um joinha, favorita, mostra para os amigos. Porra, olha só essa aula, olha a paciência que esse cara tá tendo, olha que coisa de Jó, olha essas marteladas malditas. E nunca se esqueça, depois de se inscrever, clica na engrenagem e diz que você quer receber por e-mail. Então a gente tem vários cursos, tem curso em andamento aí, tem mais de um curso, você sabe que tá tendo, né, várias informações aí para você. Então não pode perder, cara. É o canal onde você vai aprender coisas. E se você chegou aqui nessa aula só para dar uma olhadinha, seja bem-vindo. Nunca se esqueça, ó, aqui, dobrei o dedo dele. Deixa eu dobrar. Você vai ter acesso a todas as aulas de banco de dados que saíram até agora. Essa é a 5ª aula, então eu acho que você já presume que existem outras 4. Então, clicando aqui, você vai ter acesso a todas as playlists. Aqui em cima, na parte interativa, tem um izinho aqui, pode apertar. Aqui você vai ter a seleção de alguns cursos. Então, assim,
Para banco de dados, não é importante que você tenha conhecimento prévio nenhum. Mas é importante, coloquei aqui em cima, um curso de algoritmo, um curso de PHP. Por quê? Mais tarde, você vai conseguir unificar esses bancos de dados que a gente está criando aqui com o seu código PHP. Então, pequeno gafanhoto, se o seu foco não é só banco de dados, estuda aqui, algoritmo e PHP, porque isso vai ser de suma importância para dentro do seu currículo de educação de TI. Mais uma vez eu queria agradecer por todos os comentários positivos, por todas as críticas construtivas, né? A galera que reclamou aí das marteladas, sinto muito. Volto a dizer, até elas pararam agora. Você prefere não ter curso ou curso com martelada? Eu decidi dar curso até com martelada. É isso aí, pequeno gafanhoto. Pratique sempre, estude, faça o seu banco de dados, instala o seu ambiente, configura tudo bonitinho, faça as inserções que você quiser, crie tabelas extras, você pode criar mais de uma tabela, faz teste. Eu vou ensinar mais pra frente como você apaga a tabela, modifica e tudo mais. Então, vai passo a passo, vai que você tá no caminho certo. Um forte abraço e até a próxima aula.